sua guerra infinita, Thanos não foi capaz de perceber que o problema que lhe chamou a atenção existia justamente nos planetas sem livre mercado, governados por tiranos como ele. O problema neles não era a superpopulação, mas o supersocialismo. Se Thanos tivesse estudado os economistas austríacos, saberia que sua pretensa solução era não só antiética, como também antieconômica. Saberia que a liberdade, o respeito pela propriedade privada, a divisão de trabalho, as interações voluntárias, o sistema de preços e o lucro bastariam para resolver a questão da superpopulação. Em outras palavras, o livre mercado seria suficiente. Planejadores centrais como Thanos ignoram tudo isso. E a natureza do Estado, do seu socialismo intrínseco, é precisamente o planejamento central. Despoticamente, esses planejadores usam a violência para amealhar poder e impor certa visão de mundo àqueles sob seu jugo. Eles tratam as pessoas como incapazes e não como indivíduos complexos e imprevisíveis que, para atender suas demandas, não dependem só do que a natureza lhes dá. Esses planejadores centrais estabelecem quais são os sacrifícios justos que devem ser feitos em nome do bem maior, da paz social. E arrogantes como são, não têm dúvidas sobre o que deve ser feito. A propósito, Paul Ehrlich estava tão crente em suas previsões que, em 1980, aceitou uma aposta feita por Julian Simon, professor de administração de negócios da Universidade de Maryland. Simon desafiou Ehrlich a pegar uma cesta, enchê-la com quaisquer matérias-primas que quisesse e esperar por um certo tempo. Ao final do período determinado, se o preço daqueles recursos, descontando-se a inflação, fosse menor do que no início, Simon ganharia a aposta. Ehrlich encheu a cesta com cobre, cromo, latão, níquel e tungstênio e decidiu esperar 10 anos. Em 1990, Ehrlich teve de enviar um cheque a Simon pagando a aposta. Ehrlich, Malthus e Thanos ignoravam tanto as características dos recursos naturais quanto a origem da prosperidade material. Ao contrário do que todos eles acreditavam, a economia não é um jogo de soma zero, aquele em que um precisa perder para o outro ganhar. Não, a riqueza não é algo que existe finitamente e que precisa ser dividido entre pessoas competindo entre si. A riqueza, na verdade, é uma criação humana e aumenta com cada troca voluntária que fazemos. Assim, quanto mais pudermos trocar bens e serviços livremente, mais bem aproveitados serão os recursos, mais riqueza será criada e melhor viverão as pessoas. Seres humanos são capazes de inovar para contornar a escassez. Mas pessoas não significam apenas mais bocas para alimentar, significam também mais mentes para pensar e mais braços para construir. Em um livre mercado, onde todos têm plena liberdade para empreender sem as distorções impostas pelo Estado, as mentes estarão completamente disponíveis para testar novas ideias e os braços estarão totalmente desimpedidos para criar novas soluções. Quanto mais pessoas, maior a oferta de habilidades, maior a divisão de trabalho e mais eficientes os processos de produção. Vemos isso continuamente. Ao invés de se tornarem mais caros, os recursos naturais têm se tornado cada vez mais baratos, apesar das intervenções estatais. Além de consumidor, cada um de nós é também um produtor. Nossa produção contínua é o que vem permitindo a melhora de nosso bem-estar ao longo da história. O fato de produzirmos mais do que consumimos é evidente, já que nosso padrão de vida vem crescendo constantemente. Em média, vivemos melhor hoje do que um rei vivia no início do século passado. Todas as inovações que melhoraram nossa vida foram facilitadas pelo crescimento populacional. Note que superpopulação é algo relativo. Se os recursos estiverem mal alocados, poucas pessoas poderão ter um padrão de vida digno. Compare as duas Coreias, divididas artificialmente após a Segunda Guerra Mundial por questões políticas. A Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, tem uma área 25% maior e uma população 50% menor do que a Coreia do Sul, um país economicamente bem mais livre. Enquanto a população desta prospera, a daquela ainda passa fome. Qual dos dois países é mais superpopuloso? Certamente a Coreia do Norte, onde os recursos estão mal alocados graças ao planejamento central extremo. Talvez o que mais distinga uma sociedade livre de uma socialista seja o valor que é atribuído à vida humana. Em uma sociedade livre, seres humanos são considerados um ativo, incentivados a terem ideias, a lucrarem com elas por meio da atividade empreendedorial e a melhorarem o bem-estar geral da sociedade.
Já em uma sociedade socialista, seres humanos são considerados um passivo, bocas a serem alimentadas, vetores de doenças transmissíveis, fardos que vão ter de ser carregados pelos outros e pelo planeta. Não é de se espantar, portanto, que a estrada das utopias socialistas tenha sido e sempre vai ser pavimentada com muitos cadáveres. Como o economista estadunidense Walter Edward Williams bem colocou, a pobreza de hoje tem pouco a ver com a superpopulação. As características comuns dos países mais ricos são uma maior liberdade pessoal, direito de propriedade privada, regra da lei e um sistema econômico mais próximo do capitalismo do que do socialismo. Essa é a receita para a prosperidade. Daí a importância de respeitarmos o direito à propriedade privada. É esse respeito, expresso no livre mercado, que retira as pessoas da pobreza e lhes oferece um futuro sustentável, mesmo com um alto crescimento populacional.